Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo. Antes de nós entrarmos no nosso tema, te apresenta aí para os nossos amigos aí. Quem é esse menino do sorriso lindo aí que nós estamos... Obrigado, querido. Então, meu nome para quem não me conhece, meu nome é Douglas. Eu sou. A minha formação é em teatro, né? Daí que eu conheço o Preto. A gente fez algumas peças de teatro juntos, como colegas. Atualmente eu sou professor de arte aqui em Torres, na cidade de Torres, Litoral Gaúcho. Então, eu sou formado também em interpretação e licenciatura, né? Por isso que eu dou aula. Então, atualmente eu estou parado com teatro, estou trabalhando com teatro, na verdade, em sala de aula, né? Dando aula aqui, na Escola Jorge Lacerda, aqui em Torres. E além disso, eu segui por um caminho espiritual que me deixa muito satisfeito hoje em dia, que é a bruxaria. E é um caminho de autoconhecimento, né? Então, a partir daí eu passei a me descobrir, entrei assim de cabeça nisso e descobri coisas maravilhosas assim que eu não teria descoberto se não fosse a bruxaria, né? Acho que Eu, é isso. eu acredito que a nossa vida é feita de vários chamados, né? Então vamos ao teu primeiro chamado. Quando é que você sentiu um chamado da tua vida para a arte? Foi a tua primeira opção ou você lembra que em algum momento você ouviu um chamado e pô, a arte é a minha profissão, é a minha vida? Então, chamado para arte mesmo, assim, desde pequeno, né? Inclusive, acho que a minha mãe tá aí na live me vendo. Ela pode confirmar ali que desde pequeno eu sempre gostava, assim, de cantar, de fazer personagens, de fazer teatro, assim, desde criança. Fazia um pouco na escola e tal, mas nada muito assim, né? Não queria inicialmente como uma profissão, né? Aí entrei na URGS para ciência da computação, uma coisa bem diferente. Depois troquei de curso, fui fazer publicidade. Aí também não era o que eu queria. Aí eu disse não. Aí eu vou. Aí eu queria música, porque eu sempre gostei muito de cantar, né? E o Preto aí, inclusive, é um fã, né, do show que a gente montou junto depois, né? Eu como cantor e o Leandro como diretor, que é o Cálice, né? As músicas censuradas pela ditadura militar. Que a gente ainda vai voltar, viu, Preto? Ainda temos planos futuros de voltar, porque, né, enfim, né, se tivesse rolando nada mais propício para esse momento do que falar né, desse momento do Cálice. Mas, enfim. E aí, inicialmente, eu queria fazer música, né? Mas daí, para entrar na faculdade de música, tu já tinha que saber música, já tinha que né, já tinha que ter muito mais conhecimento, e daí eu pensei assim, eu acho que eu vou fazer de repente teatro, né, porque como eu quero ser cantor, vou pegar ali experiência de palco e tal, então, e daí entrei pro teatro. Só que daí, sabe, né, o bichinho do teatro me picou e eu amei, né, e me formei, e depois fiz licenciatura, e é a minha arte, né? Onde eu me realizei artisticamente é no palco, assim, fazendo personagens. Depois, mais tarde, pude fazer daí uma especialização em música para complementar, né? Porque música também sempre foi minha paixão. E daí hoje ensino isso, né, para a molecada ali do colégio. Ensino essas duas artes aí na medida, né, do que eu sei e do que eu posso passar. Então, é Profissionalmente, isso. profissionalmente no palco, você teve alguma experiência de dirigir um espetáculo ou você nunca quis dirigir um espetáculo? E se não, como é que é dirigir alunos? Ou seja, foi, foi obrigado a aderir isso ou era uma coisa que tu pensava?
Não, assim, eu sou formado em interpretação, né? Direção não é a minha praia. Por isso que eu sou casado com um diretor, né? Ele dirige e eu atuo, então tá tudo certo. Mas assim, a gente tem disciplinas na faculdade que ensinam a gente as técnicas ali diretivas, então por mais que tu não goste, tu aprende a fazer, né? E como professor não tem como, a gente tem que dirigir os alunos, né? Montar espetáculos e tal. Então eu gosto muito de ir por uma linha de direção, assim, mas assim, profissionalmente eu nunca dirigi, tá? Então a única experiência que eu tenho com direção é dentro de sala de aula como professor, dirigindo os meus alunos. E nesse sentido, a direção que eu gosto mais é a direção que eu gosto de receber como ator, que é a direção de ator mesmo, sabe? É quando o diretor vai lá e conduz o ator para chegar na essência do personagem, assim, e na relação entre os atores nesse jogo, é isso que eu curto e é isso que eu tento passar para os meus alunos. E como um professor de artes consegue cativar os jovens por intermédio do teatro, já que o teatro ainda tem alguns tabus, ainda muitos deles não têm acesso ao teatro no início da sua Uhum. infância. Como é que você, como professor, consegue chamar aquela turma, trazer aquela turma para ti? Assim, eu vou confessar que eu sou, assim, privilegiado, né? Porque não precisa muito para empolgar a gurizada ali para fazer teatro, né? Até porque o que a maioria deles tem como costume é o que eles têm como costume de aulas de arte é desenhar, pintar, fazer mais questões mais das artes visuais, né, das artes plásticas. Então, quando eu levo eles para outro lugar, vamos para o pátio, vamos para uma outra sala, fazer uma outra coisa, interagir de uma outra forma, nossa, eles gostam muito, apesar deles não terem uma referência, principalmente aqui na cidade, que não tem teatro, né? Aqui é muito pouco. Eu não sei se quando tu veio para cá apresentar o Semeador de Estrelas, acho que foi a única peça que teve naquele ano, assim, aqui em Torres. Porque Nossa, não tem espetáculo, entende? Então, tanto que estava lotado, né, o dia que tu foi, porque quando tem, o pessoal lota, assim. Então, mas daí eu tento buscar referência do que eu sei que eles consomem, que é TV, cinema, né? Então, é o que dá para fazer, mas eu não posso reclamar porque a galera curte, assim. Né? É algo diferente, é algo que não fica ali no cabeção, né? Traz mais pro corpo, para interação, então eles gostam bastante. a última pergunta acerca da tua atuação como professor aí, porque nós temos um tema delicioso pela frente, mas como você é um Ah. homem múltiplo, de muito múltiplas funções, tem coisas que não tá. Como é que você acha que a arte influencia na vida dos alunos, no desenvolvimento dele pessoal, social e até como desenvolvimento crítico em relação ao que nós estamos vivendo? Aí já pega as minhas primeiras aulas, assim, né, no início do ano letivo, as minhas primeiras aulas é justamente fazer com que os alunos reflitam sobre isso, sabe? Reflitam sobre o papel da arte nas suas vidas, porque daí eu começo, né? Eles sabem que eu sou professor de teatro, que trabalho um pouquinho com música. Daí eles ficam dizendo, senhor, mas não tem teatro aqui. Mas tu não ouve música todo dia, tu não assiste TV, tu não vê cinema, tu não joga videogame, tu não lê história em quadrinhos, né? Hoje em dia, as artes tecnológicas também, eles têm muito contato. E às vezes eles não percebem isso, então eles já consomem arte e muitas vezes eles não percebem. Então, o meu trabalho também é de abrir o olhar deles e de aprofundar um pouco mais esse olhar, né? Porque às vezes eles consomem, mas não se dão conta, por exemplo, né? Eles escutam uma música, gostam da música, mas não sabem, nunca prestaram atenção na letra ou no que ela quer dizer, na relação que a letra tem com o ritmo, com os instrumentos. E daí eu vou aprofundando esse olhar a partir do que eles me trazem, né? Eu gosto de trabalhar assim com o aluno, eu não sou assim de impor verdades e os alunos vão lá, absorvem aquilo e mostram que souberam aquilo, né? Eu gosto muito de interagir, né? Interagir com o aluno, ver o que ele traz e daí o que eu posso contribuir e assim a gente vai construindo o ano letivo. Vamos só dar um passinho para trás para Uhum. colocar a pauta para frente. Diz para nós uma relação de trabalhos de teatro que você fez aqui
em Porto Alegre, que você já fez tanto solo em outros grupos, como o grupo aí querido desse casal maravilhoso. Não entendi. Falar Os espetáculos dos espetáculos que eu já fiz? como ator e também como coprodutor, né? Porque Aham. A gente, como ator, a gente sabe que a figura do produtor aqui, né, no nosso estado, pelo menos, é bem precária, então a gente acaba tendo que fazer para poder trabalhar, né? Mas, enfim, eu tenho 21 espetáculos de teatro que eu fiz como ator já. A maioria deles, não, alguns deles, claro, eu comecei na faculdade mesmo, né? Na universidade, sou formado pela URGS, então comecei a fazer teatro ali dentro e alguns desses trabalhos foram saindo da universidade e indo para a rua, né? Indo para o nível comercial. Aí no final da faculdade, o Leandro, meu marido, entrou na faculdade e a gente se conheceu e a gente começou a também trabalhar juntos, né? Então começamos essa parceria aí não só na vida afetiva, mas também na vida profissional. Então a gente montou o que inicialmente era a Companhia de Teatro Gato e Sapato, depois a gente trocou o nome para a Companhia Mundaréu, e daí começamos a colocar alguns espetáculos, né? Então, dos que eu posso dizer assim, né, que são os principais, digamos assim, é o último que a gente fez, que é Projeto Secreto A Gaiola das Loucas, que é uma releitura do filme A Gaiola das Loucas, que foi um dos nossos trabalhos de excelência, assim, eu me orgulho muito de ter feito esse trabalho, e a gente ficou, né, durante vários anos aí em cartaz. E antes teve o Cálice, as músicas censuradas pela ditadura militar, que foi um show de música com músicas que foram censuradas na época da ditadura, que eu também me orgulho muito de ter feito, foi um trabalho bacana, que teve aí anos também em cartaz no Porto Verão Alegre. Entre outros trabalhos que eu me orgulho de ter feito, assim, muito é posso citar os Três Porquinhos com, com aquela galera toda, né? Teve o Caio Prates, o Cláudio Benevenga, né? O Paulo Adriani e o Cristiano Godinho, né? Que foram colegas maravilhosos. Me orgulho muito de ter feito também. E um trabalho que eu gostei muito de ter feito foi o Navalha na Carne, que apesar de eu, né, que a gente trabalhou junto, tu como Vado, eu como Veludo e a Claudinha, não sei se ela está aí nos assistindo, a Claudinha como Neuza Sueli, e o Navalha na Carne para mim foi incrível, assim, apesar de eu ter o que 15 minutos de cena numa peça de 1 hora, né? Mas era aqueles 15 minutos assim que era entrar tipo, eu nem via passar. Quando eu vi, eu já estava no camarim e vocês já estavam continuando a cena, assim. E, nossa, foi muito, muito gostoso fazer aquele personagem, foi muito legal interagir com vocês, então para mim é um dos meus trabalhos que fica ali na minha memória e no meu coração também, assim. não, e o Gaiola das Loucas é o espetáculo que eu já te disse pessoalmente, né? Que você Ah, mostra para nós que você está se deliciando no palco. É uma maravilha quando ver o ator no palco, né? É uma outra coisa, ele não está sendo somente técnico ali e profissional, ele está sendo isso e está se deliciando com o que está acontecendo. Mas fala um pouco para a gente sobre a tua busca espiritual, até você chegar no, uh, nesse ponto que você está hoje, nas suas crenças de hoje. Como é que foi a sua uhum. busca espiritual? Conta um pouco para Então, nós. beleza. Entrando então no tema da live, né, que é sexualidade e espiritualidade. Eu sou batizado e fiz a primeira comunhão em igreja católica, então até os 12 anos eu era católico. Aí a minha família se encantou assim com o espiritismo. Então na minha adolescência eu li muito livro espírita e durante muito tempo foi a minha religião. E até hoje, né? Até hoje o espiritismo me dá muitas respostas assim, né? É uma religião que eu gosto muito, que eu tenho muita simpatia e acho que
no momento que ele veio, né, historicamente no espiritismo, deu para ver assim que ele fez um bem gigantesco para a humanidade, assim como um todo, né? Então eu gosto muito do espiritismo e tenho essa afeição. E durante muito tempo me respondeu as questões que eu queria, né? Então, aí depois não fui mais pro lado ali da profissão, o que eu vou fazer, daí aquela troca de faculdades toda que eu te falei, né? Até que chegou no teatro e daí eu me descobrindo, enfim, aquela coisa toda. E daí, num determinado momento, eu me deparei com o Tantra, né? O Tantra, para quem não sabe, é uma filosofia oriental, indiana, que ela, na verdade, ela prega a liberdade, né? Eu até vou falar um pouquinho mais disso depois, que muita gente confunde o Tantra com sexo direto, né? E o Tantra, ele não é só sexo, né? No Ocidente ficou com esse estigma, mas na verdade ele prega a liberdade, né? Mas enfim, o meio que a gente conhece do Tantra e o meio que a gente ingressa nele aqui no Ocidente, pelo menos aqui no Brasil, é através da massagem tântrica, né? Que é uma massagem que desenvolve a tua energia sexual. Então, para uma pessoa que não está, por exemplo, a única referência de espiritualidade que eu tinha, de religião, era o catolicismo e o espiritismo, né? Era o que eu tinha. Então, e conectar isso com... Enfim, o catolicismo a gente sabe que é bem fechado em questão sexual, né? O espiritismo ele já é um pouco mais aberto, né? Fala bastante ali do ato de amor entre dois espíritos, enfim, então acho isso bem bonito, então já é uma visão um pouco mais aberta, mas ainda assim, então daí eu fui, mas na verdade com esse intuito ali de ver o que era, né? De ver o que vai rolar. Ah, legal, uma massagem que estimula a tua energia sexual, vamos ver qual é que é. Então fui lá, marquei uma massagem tântrica e fui. E foi uma coisa incrível, assim, né? E porque naquele momento eu atingi um nível de meditação, de conexão, não sei como é que pode se dizer, mas uma coisa muito profunda, sabe? E através da energia sexual. E aquilo gerou um nó na minha cabeça. Eu disse, como assim? Como que através da energia sexual eu consegui uma experiência espiritual tão grande assim? E daí que eu fui ver que as duas coisas sim estavam conectadas, né? Então, sexualidade, a gente pode atingir a espiritualidade através da sexualidade. E daí que foi a e daí por aí que foi a minha trajetória. Daí depois, claro, daí depois através do Tantra eu conheci várias pessoas. Aí fiz um curso de terapia holística, onde tinha o Tantra como base. Então daí fui pro Reiki, fui pro xamanismo, passei um pouquinho ali para as religiões de matriz africana também. Até que isso também não me satisfazia mais e eu fui buscando, 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 até que eu cheguei na bruxaria, onde para ser um bruxo tu tem que estudar praticamente tudo, né? Tudo isso que eu já tinha estudado. Então, e daí na bruxaria então é que eu comecei a aprofundar um pouco mais e ver mais dessas conexões da sexualidade com a espiritualidade. E é incrível, né, como as pessoas ainda acham que sexualidade e espiritualidade são antagônicos, né? São coisas Sim. que se você estuda uma coisa, você tem que abrir mão de outra. Por exemplo, se você pensa no sexo, se você gosta do sexo, se você procura o sexo, se você procura se informar e dar prazer para o seu corpo, as pessoas tendem a dizer que você é um pervertido, que você tem algum problema mental e que é uma coisa muito material, digamos assim. E aquela pessoa que busca só espiritualidade é aquela pessoa que parece que se distancia das coisas mais básicas, dos instintos básicos que nós temos, das nossas sensibilidades. Então, por muitas vezes, né, acham que essas duas coisas são antagonistas, né, a sexualidade e a espiritualidade. Então, fechou toda essa informação que você está nos trazendo. E agora, o assunto ainda não Uhum. encerrou para você, mas aí Não, claro que não. Eu até fiz uma pautinha aqui. Tô seguindo.
Mas aí eu vou só te fazer a última perguntinha aqui, vou deixar você. Não, pode fazer quantas perguntas tu quiser. Então tá, em relação à sexualidade, né, e espiritualidade, que é bom que você ainda vai desenvolver isso, mas a outra pergunta básica nossa é bruxo, né? Essa palavra, Hum, ela causa muito misticismo e até um certo medo, né? Depois tu explica para sim. nós a verdadeira, o verdadeiro sentido de um bruxo no quesito de que você estuda, por favor. Então, aí, também tá casado com isso, né? Assim, ó, gente, eu não quero aqui o que eu tô falando é a minha verdade, não é a verdade absoluta, tá? E eu também não estou ofendendo ninguém aqui da religião católica, religião cristã nenhuma, inclusive gosto muito da figura de Jesus Cristo. Então, ele é, inegavelmente, um dos nossos mestres da atual, dessa era que a gente está vivendo. Então, assim, mas assim, houve coisas no passado que a Igreja Católica impôs e que a população absorveu isso, né? Não tem como a gente negar isso, entende? Então, uma das questões, né, que a Igreja Católica impôs, e por isso que a nossa sociedade é tão reprimida sexualmente, foi justamente isso, né? O sexo naquela época da Idade Média, ali onde surgiu a Igreja Católica, ele foi imposto apenas para a reprodução. Né? Então é apenas para gerar filhos, apenas para gerar crianças, porque né, a Europa estava se desenvolvendo naquele momento, então precisava de mais pessoas, então quanto mais gente, mais produção, mais a igreja ganhava dinheiro, mais os produtores ganhavam dinheiro. Mas antes disso, os povos ditos pagãos, né? E daí o que acontece? Aí é a forma como a Igreja Católica via as pessoas com espiritualidade diferente da católica, chamavam de pagãos, e era a forma que a Igreja Católica também chamava as pessoas que depois, mais tarde, né, para diferenciar dos católicos, chamavam de pagãos. Só que daí tentavam impor essa crença neles. E daí, e as pessoas não queriam, né? É como se alguém viesse hoje em dia e dizer assim, ó, a partir de agora tu não vai mais comemorar o Natal nem a Páscoa, tu vai comemorar outra coisa. É óbvio que as pessoas não vão deixar de comemorar assim porque alguém veio ali e está falando, né? Até porque para os pagãos, né, segundo o termo que a Igreja Católica usa para quem segue a religião antiga, dos antigos deuses e tal, era uma questão de subsistência, né? Eles comiam daquilo que eles plantavam. E para isso eles tinham que rezar para os deuses deles para que desse, se eles não rezassem, não tinha comida. Né? Então era uma questão de sobrevivência para eles. Mas daí depois de um tempo, mesmo daí, aí, tá, vamos pegar essa tua festa aqui, vamos transformar numa festa cristã, não, o nosso Deus é o mesmo que o teu e tal, aí conseguiram ali impor a crença católica, né, e daí tem-se toda a imposição do catolicismo. Então, e daí as pessoas que mesmo assim continuavam insistindo em cultuar os seus antigos deuses, aí já eram chamados de bruxos que daí seriam, e daí teve essa conotação negativa de pessoas que eram daí adoradores de algo que era contra o seu Deus. E quem é o adversário de Deus na crença católica é o diabo, o demônio. Né? Então, aí é que se associou a questão de quem não acredita no Deus católico ser um bruxo adorador do demônio. E daí linkou muito a questão da bruxaria com o satanismo, né? Que não tem nada a ver. Mas em meados do século passado, mais ou menos ali 1950, 1960, veio então um renascimento dessa bruxaria, chamada Wicca, que todo mundo deve conhecer, né, que se popularizou muito lá nos Estados Unidos e depois se espalhou por todo mundo. E a Wicca, ela deu uma suavizada assim, nessa figura do bruxo, né? Ela teve muita popularização, principalmente com os jovens, né? Mostrando que era uma religião, na verdade, simplesmente de culto à natureza e de culto à deusa. Né? Então, em vez dos wiccanos enxergarem o Deus como uma figura masculina, criador de tudo, a criadora de tudo é uma deusa. Né? E é a mãe natureza, né? É o planeta Terra, enfim, né? Como a gente pode chamar. E daí, nisso tudo é que entrou a minha viagem por aí, assim, pela bruxaria.
me encantei com essa outra forma de ver, né, as divindades, e daí passei a estudar vários deuses, né, e daí como eu tinha uma história com Tantra, né, até dá para ver aí no fundo, não sei se vocês estão vendo um tridente, que daí eu me reconectei com Shiva, né, que também é um deus indiano antigo, e que daí hoje em dia tenho como meu deus pai, né, porque na bruxaria a gente também acredita que a gente tenha, seja como no candomblé, né, como nas religiões de matriz africana, que a gente é filho de né, um orixá feminino e masculino, na bruxaria a gente acredita em algumas vertentes, né, que a gente é filho de um deus e de uma deusa antigo. Então, o meu deus pai, digamos assim, é Shiva, e tem tudo a ver com o início da minha caminhada, que foi no Tantra, já que o Shiva é o deus principal cultuado, né, no Tantra. E daí casou tudo, né? E eu ia falar, eu acho, não sei se eu... Acho que eu me perdi porque eu fui para outro lado, mas antes dessa imposição da Igreja Católica de que o sexo era apenas para reprodução, dentro dos rituais religiosos, né, sacerdotes e sacerdotisas, enfim, ali do Egito, da Grécia, de vários lugares da Europa, né, os ditos pagãos, utilizavam a energia sexual para se conectar com seus deuses antigos. E talvez foi por isso que a Igreja Católica bateu tanto, né, nessa tecla de não, vocês não podem usar sexo para outra coisa que não seja para reprodução. Porque o sexo sim era usado como energia divina e como conexão com os deuses, né? Porque é para isso, né? E até hoje na Índia se fala, né, de Kundalini, de yoga, e no yoga tem isso também, né, de fazer com que a energia né, chamada Kundalini, que nada mais é do que a nossa energia sexual, nossa energia vital, que ela passe pelos centros de energia, né, pela coluna e vá até o topo da cabeça e se conecte ali com a espiritualidade. Então, e daí fechou todas, né? Daí que a bruxaria se casou com o Tantra que eu tinha lá no início. E dentro da bruxaria, né, em algumas vertentes a gente chama também a bruxaria de antiga arte. Então daí já vem a arte junto, né? Porque dentro de um ritual de bruxaria, tu também interpreta personagens, né? O interpretar o personagem nada mais é do que digamos, uma incorporação do Deus que tu está cultuando, e a gente também fala palavras e canta músicas, então o ritual é bem uma coisa bem teatralizada, inclusive nasceu, né, o teatro nasceu de uma ritualização a Dionísio, né? Então tá tudo conectado, é tudo uma coisa só, na verdade, no fim das contas. E no final das contas, essa cidade que você escolheu que vocês escolheram, né, como morada, veio a calhar com os teus objetivos espirituais? Nossa, totalmente. Totalmente, porque, enfim, para quem não sabe, a gente morava em Porto Alegre, eu e o Leandro, né, meu marido. A gente ficou durante muito tempo morando lá em Porto Alegre, capital, e do Rio Grande do Sul, né? E agora a gente mora há 2 anos e meio aqui em Torres, que é litoral, que é uma cidade bem menor do que Porto Alegre, e que a natureza tá por todo lugar, né? Eu fiquei fascinado, assim, quando eu vim para cá, porque eu nasci em Porto Alegre, morei em Porto Alegre até 30 e poucos anos, né? Então eu nunca tinha me mudado para outra cidade. E morar aqui em Torres, nossa, é uma outra qualidade de vida, né? A qualquer momento, eu sempre adorei praia, né? Então, a qualquer momento eu poder ir na beira da praia e ver o mar, sabe? Acordar de manhã e ter uma laranjeira na frente da minha casa é outra coisa, sabe? E o ar também é diferente, é muito mais puro, respira muito melhor. Então, e isso tem tudo a ver com a bruxaria, já que a bruxaria é um culto à natureza, né? A gente cultua a natureza como uma grande divindade. Então, a conexão com a natureza aqui é muito maior, né? Não quer dizer que quem mora em cidade não possa praticar bruxaria, né? Até estou vendo aí a minha amiga Sil, que mora em São Paulo, em plena São Paulo, em plena, né, metrópole, mas é bruxa e usa ali as formas, né, como que dá para fazer as práticas dela. Queria... Oi? Não, pode Desculpa. falar. Não, eu ia te perguntar quais as mudanças que você percebeu na tua vida pessoal, no teu relacionamento com o Leandro, na tua saúde física e no teu dia a dia.
Como você faz essa relação ao que você era e o que você agora é, digamos assim? Então, é bom porque enfim, tava me perdendo na pauta, mas justamente esse tema vai me fazer voltar. Porque é o sentido que a bruxaria tem para mim, sabe? Para mim, a bruxaria é autoconhecimento. É o se conhecer, né? Conhecer o que passa na tua cabeça, conhecer como trabalhar as tuas emoções, conhecer teu corpo, a forma como ele reage, as tuas relações com as outras pessoas. Então, e, e, e- então isso me trouxe, né? O Douglas que morava lá em Porto Alegre, que fazia teatro, e que era super ali empolgado e tal, não sei o quê. Ainda é o mesmo, eu ainda sou esse Douglas, mas com muito mais conhecimento de mim, sabendo muito mais, não reagindo só, sabe? Mas também vivendo, tendo mais consciência sobre os meus atos, assim, também porque eu amadureci, né? Enfim, isso é algo que é normal, mas que é natural, né, do amadurecimento. Mas eu acho que a bruxaria e o tantra, né, e essa forma de juntar a sexualidade com a espiritualidade, para mim me trouxe muito autoconhecimento, que eu acho que é a grande sacada da bruxaria, né? Se conhecer, porque assim, ó, muita gente fala que a bruxaria e a magia como um todo é, é modificar a realidade a partir da tua vontade, né? Manipular energias para que a tua vontade seja realizada. Sim, isso é a definição de magia cientificamente. Mas a bruxaria me fez analisar a minha vontade, primeiramente, sabe? Então, será que é necessário que isso se realize? E se isso não se realizar, como é que eu fico? Porque, que questões que eu posso trabalhar em mim se isso não se realizar? Será que é tão necessário assim fazer uma magia para trazer algo? O que isso vai me trazer, sabe? Então, começa a ampliar muito esse campo e começa a gente a se conhecer mais mesmo. Conhecer o que se passa na nossa cabeça, e eu tinha, assim, eu sempre fui uma pessoa muito emocional, né? Então, emocional em vários sentidos, né? Então, assim, às vezes quando algo me desagradava, que raiva, que isso não sei o quê, porque não é assim e tal. Aí, às vezes, quando acontecia algo maravilhoso, ia lá para euforia, né? E não que não seja legal ser assim, é legal, mas isso mexe com o nosso emocional, né? Então, às vezes, a gente não tem uma estrutura emocional, assim, e às vezes a gente fica mal sem saber por quê, justamente por estar nessa oscilação de emoção o tempo todo, né? Quem é do teatro geralmente é bastante emocional, né? Então, os nossos colegas vão entender o que eu estou falando, assim, essa questão de estar sempre num turbilhão emocional, né? E a bruxaria me trouxe isso, sabe? Me trouxe, então, eu saber que quando algo acontece, eu tenho a opção de reagir de uma forma exagerada, mas eu também posso não precisar agir dessa forma, agir de uma forma mais consciente, mais equilibrada, e que isso vai me fazer bem depois, né? Então, então é isso. E a Para sexualidade, mim é... e a sexualidade, por isso que eu achei o Uhum, tema fantástico. Há muito tempo eu queria conversar sobre isso, né? Sobre essas duas coisas juntas, né? Porque, vamos ser sinceros, né, Doug? Nós precisamos de sexo. Nós sim. precisamos. Não, Pessoas até podem dizer, não faz falta. Tudo bem, é opção, ou a pessoa, né, canalizou a sua energia para uma outra coisa, devido a algumas frustrações e etc. E tal, ou até para não correr risco de ficar muito fragilizado com relacionamentos relâmpagos ou fugazes. sim. Mas nós precisamos de sexo. Nós precisamos, isso Precisamos, todo mundo precisa. é bom, é essencial, é divino. E aí, Sim. Por quê? antes de eu te Fale, passar o fale. restinho, eu quero te deixar à vontade agora nos próximos, para Uhum. não te interromper mais. Só queria perguntar em questão de alimentação, se muda, se tem alguma interferência nessa questão de bruxaria, né?
para elevar a qualidade e uma brincadeirinha contigo, né? Então, assim como a gente vê os bruxos, caldeirão, poção, feitiço e vassoura. Qual desses elementos, de fato, existem no universo do bruxo verdadeiro? Então, a primeira coisa, né, a alimentação. A alimentação, ela influencia, sim, e daí entra a questão do autoconhecimento, né, tu vai começando a te perceber mais e a ver que alimentos que te fazem melhor ou não. A gente tem muito essa questão de cozinhar o próprio alimento, porque ao cozinhar o alimento, tu tá entrando em contato com os 4 elementos da natureza, né, fogo, água, terra e ar. Então a gente mexe, então a próprio fazer a comida já é um feitiço, ele já é uma magia, né, que tu vai fazer para te ter saúde, ter alegria, prosperidade, mais amor, né? Se tu tá fazendo um almoço ali ou uma janta, né, pro teu amor ali. Então essa questão de alimentação, uma coisa que eu gosto muito de fazer, se eu vou fazer alguma meditação muito profunda, algum ritual muito importante, eu gosto de fazer algumas horas de jejum antes, né? Então, para não ficar de estômago cheio e para eu ficar um pouquinho menos conectado com a terra e mais conectado com esse ar, assim, com essa espiritualidade, né? Com essa coisa mais elevada, mais etérica. E depois que termina o ritual, é essencial daí comer alguma coisa para daí aterrar, né? E daí ficar com os pezinhos na terra e voltar à nossa vida real aqui, cotidiana. Tem alguns bruxos que por ser uma religião conectada com a natureza, tem alguns bruxos que seguem o vegetarianismo, né? Isso é legal de falar porque tem, né? E até tu sendo vegetariano, é uma coisa que é bacana de falar. Mas daí depende muito de como cada um vê, né? A gente aqui, a gente é muito carnívoro, né? Eu e o Leandro, então a gente optou por não ser vegetariano. E, mas a gente faz uma vez por semana, né? Um dia sem carne. Então a gente tem essa é a nossa contribuição, né? Uma vez por semana a gente não se alimenta de carne. E, enfim, a gente cozinha sempre a nossa comida, né? E a gente tem a nossa hortinha aqui, então a gente, né, procura temperar, por enquanto só de temperos, né? A gente não tem horta assim de muitos alimentos, né? Mas os temperinhos dali para dar um gostinho mais natural para a comida. Quanto aos instrumentos mágicos, né? Caldeirão, vassoura, feitiço, tudo isso tem aqui, né? Inclusive tem caldeirões aqui até atrás de mim ali. Depois eu mostro ali. Vassoura, tem tudo, né? Mas assim, essas questões tem muito no imaginário, né? E tem também no folclore da bruxa e do bruxo, por muito que mostram de filmes e coisas assim, né? Do estereótipo do bruxo. Mas é como eu falo, né? A magia, ela existe. Não necessariamente ela é má ou boa, né? Eu comparo a magia como uma faca. A faca nas mãos de um assassino comete né, acontece a pior coisa que pode acontecer, que é uma pessoa ser morta. Agora, uma faca nas mãos de uma cozinheira faz delícias. Então, a magia é como uma faca. Depende de quem a usa, né? E do direcionamento que vai dar para isso. Então, a magia é a magia, né? É essa manipulação de energia. Se tu vai usar isso para prejudicar alguém ou para te conhecer e para te beneficiar, sem prejudicar ninguém, aí depende do caráter do bruxo, né? E daí isso é pessoal de cada um. Né? Agora siga na tua pauta aí. Vou seguir na pautinha aqui. Então, é legal tu falar isso, né, Preto? Porque, assim, quando a gente fala de espiritualidade e sexualidade, tem muito esse tabu, né? Mas assim, é inegável. Pergunta para qualquer pessoa, é óbvio que todo mundo gosta de sexo, todo mundo gosta da energia sexual, é algo que nos nutre, né? É algo que às vezes tu tá meio para baixo, meio tristinho, vai lá, tem uma noite de amor com a pessoa, né? Ou alguns momentos de sexo ali maravilhoso com a pessoa, nossa, teu humor
já muda completamente, né? Porque é uma energia criadora, é uma energia que te nutre, né? Não nos esqueçamos, né? Até a minha mãe está aí presente, que a gente só está aqui presente, encarnado nessa vida, porque a gente veio de uma relação sexual, né? Nossos pais tiveram, né? Por mais que algumas pessoas tenham, né, um pouquinho de tabu de falar disso, mas os nossos pais, eles tiveram que fazer sexo para a gente estar aqui vivo, né? Então a gente tem essa energia sexual latente, porque a gente foi criado nesse momento, né? Então é isso. Inclusive, eu até já conversei com a minha mãe sobre isso. Eu fui feito, inclusive, aqui perto. Aqui perto, em Terra de Areia, numa cidade aqui que ela estava com meu pai, passando o Réveillon, né? Dia 1º de janeiro de 83, eu fui nascer exatamente 9 meses depois, dia 1º de outubro. Né? Ela está aí presente, ela pode confirmar. Então, eu fui feito na praia, como é que eu não ia gostar de praia, né? Então é isso. Então, assim, a gente não pode se esquecer disso, né? A gente foi criado dentro dessa energia. E por isso que essa energia é tão poderosa, é por isso que essa energia é tão necessária para a gente. Né? E a gente negar isso dentro da gente vai contra a nossa natureza. Então, eu acho que o caminho que o Tantra busca aqui no Ocidente é justamente tornar saudável essa visão do sexual. Né? Tornar a sexualidade uma coisa saudável, porque ela faz parte da nossa natureza, e não a gente ir contra isso. Né? Claro, obviamente que a gente não vai prejudicar ninguém com isso, né? Não vai impor a nossa sexualidade sobre a sexualidade de alguém, porque isso é errado, né? E a gente vê isso, infelizmente, muito acontecer, né, hoje em dia, por conta, né, do patriarcado, do machismo que a gente tem hoje na nossa sociedade. Infelizmente, vivemos uma cultura de estupro, né? É chato a gente falar isso, mas temos que falar, temos que abordar esse assunto. E é aí que o Tantra pode curar também, né? E é aí que não só o Tantra, né? Mas uma visão de que a sexualidade é saudável e natural, e ela é o nosso caminho de elevação espiritual, então isso pode curar tudo. Também essa ferida que a gente tem da cultura de estupro, né? No momento que tu usa do sexo para te nutrir, para te ter um momento de prazer com outra pessoa, para trocar esse prazer, pronto, está vivendo a sexualidade de uma forma saudável e benéfica para ti e para o outro. Então isso é essencial. Muito bem, mas o Tantra ele não é só sexo, né? Eu estou conectando aqui de propósito até muito a palavra Tantra a sexo, mas justamente por isso. O Tantra ele vem de uma palavra que eu posso separar em duas, né? É Tantra. O Tan significa teia e o Tra é libertação. Ou seja, é uma forma de libertação dessa teia que a gente vive aqui no planeta Terra, né? Nessa o que chamam de Matrix, né? Nessa realidade aqui que a gente vive, né? Que com governos, com a justiça que não é tão justa assim, enfim, com problemas, com contas para pagar, enfim. Então, essa realidade cotidiana que a gente vê aqui, o Tantra, ele vem para nos libertar disso. É uma forma, então, de conexão espiritual com isso. Ele veio para o Ocidente, e aqui no Ocidente encontraram o quê? Uma sexualidade totalmente deturpada pela dominação católica que houve na Europa, que trouxe isso para as Américas, enfim. Então, quando veio essa filosofia da Índia, né, e daquela região ali do Oriente para cá, para o Ocidente, encontraram a parte mais doentia, a parte que mais nos tirava, mais nos aterrava nessa realidade cotidiana e que nos impedia de nos libertar, encontraram isso na sexualidade. Então, por isso que o Tantra foi primordialmente, e até hoje direcionado para a cura da sexualidade. Talvez daqui a algum tempo a gente use o Tantra como uma filosofia para se libertar de outras coisas. Mas por enquanto, como a sexualidade ainda está muito presa, então é por isso que o Tantra tem essa relação com a sexualidade muito forte. A gente ainda tem muitos tabus, né? E até no Tantra se fala isso. Eu estava até conversando com uma amiga minha, bruxa também, que
que ela acabou de fazer uma formação em Tantra e ela viu assim o quanto os nossos colegas dentro do Tantra ainda têm esse ranço do profano, né? Então é muito rotular as práticas e o pensamento da pessoa em sagrado e profano e desprezar o profano e rotular algo como sagrado. E no momento, pensa comigo, Preto, se o Tantra é libertação, no momento que tu rotula algo, tu tá aprisionando essa coisa numa caixinha. Então tu não tá libertando, né? Então vai contra, né? Então o fato de eu rotular algo como sagrado ou profano, isso vai contra até a própria essência do Tantra, né? É claro, sempre existe um limite, né, em que a gente vai que a gente não vai prejudicar o outro com as nossas práticas sexuais, né? A gente não vai usar o outro para a gente se satisfazer sem pensar no outro. É óbvio que existe esse limite, né? A minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Mas sim, por que não qualquer prática sexual ou qualquer pensamento sexual que seja para beneficiar eu e a outra pessoa não ser considerado sagrado? Pode sim, né? Então a sexualidade por puro prazer, eu não tô nem aí para conexão espiritual, eu quero sentir prazer, né? Eu quero ter 1000 orgasmos, quero, né, ter vários ali, né? Os homens que geralmente só têm um orgasmo por relação sexual, né? Eu quero ter vários orgasmos e não sei o que, quero ter múltiplos, não sei o que. Sim, isso é sagrado também, não tem problema nenhum e a gente pode se desenvolver. Né? Então eu queria estabelecer no momento que tu rotula, né, algo que é profano ou que algo é sagrado, tu tá indo totalmente contra a vertente o que a própria raiz do Tantra prega, né, que é a libertação. Nós temos mais minutinhos, Doug. Oi? 7 minutinhos. Tá. Não, e daí, para finalizar, eu queria falar isso, que na verdade a grande chave do Tantra, né, para a gente pensar, se eu, dentro de uma relação sexual, posso usar essa energia sexual para criar um novo ser humano, né, que é como a Igreja Católica durante muito tempo nos disse que era só para isso, né, que servia o sexo, pensa bem se eu não consigo também, né, se o sexo é feito para gerar uma vida, por que eu não posso gerar essa vida para mim mesmo? Essa força de viver, esse tesão de viver, sabe? Essa alegria de viver. Então, a energia sexual no Tantra ela é direcionada para isso, para que a gente gere uma nova vida para a gente mesmo. Né? Que a gente não precise gerar uma vida externa a nós. Que a gente gere vida para a gente mesmo, que a gente enxergue vida, enxergue tesão, enxergue alegria em tudo que a gente vê no nosso cotidiano, nas nossas relações. É para isso por isso que a sexualidade é tão conectada com a espiritualidade. É por isso. É para a gente enxergar a vida, enxergar a alegria, enxergar tesão em tudo que a gente vê, em tudo que a gente faz na nossa vida. Tem mais alguma coisa que você queira falar e eu não te perguntei, Doug? Nós temos 3 minutinhos. Por incrível que pareça, eu segui a pauta, né? Sabe, tu sabe que eu adoro falar, né, Preto? A gente chega, né, nos camarim eu não calava a boca nunca, né? Era sempre eu falando, o Preto ele só escutando, né? O Preto é mais de escutar, assim, né, e tal. E eu lá falando. Mas não sei se alguém tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa, alguém que tá vendo aí. Eu vou dar não sei se alguém já perguntou, que eu não fui cuidando também. Mas o recado que eu tinha para dar é esse, gente. Estudem, né, e não, assim... esqueçam tabus sexuais, se descubram, se melhorem, né? Façam aquilo que tem vontade de fazer sexualmente sem qualquer tipo de culpa, desde que não prejudique a outra pessoa. É um caminho de autoconhecimento também e é o caminho para a gente enxergar beleza e vida em tudo que a gente vive todos os dias no nosso cotidiano. Tem vários recadinhos aqui. Desculpem se eu falar o nome de vocês errado, porque eu estou lendo pelo que está escrito, né, no Insta, né?
Mariston, alô, meu amigo Douglas. Beijo, Mariston. Querido. Mariston é terapeuta tântrico também, foi meu colega, a gente fez vários cursos juntos. A Sil te mandando abraço, dizendo que você arrasa. Sil, a tua querida. coruja aqui, dizendo parabéns, meu filho, parabéns da mamãe e da vovó. Mandou um beijo para mim também. Beijo, mãe, beijo, vó, beijo para todo mundo aí. Amo vocês, tô com saudade, vocês têm que vir para cá de novo. A Carol mandou um beijo também. A Carol a Carol foi minha colega num curso de ervas que eu fiz com a Fernanda. É? E daí que a gente se conheceu ali. Eu sei que, trabalhou com preto, também trabalho com preto. Olha só. Muito querida ela. Um beijo pra Carol. O seu Lino perguntando. E o Lino tá te intimando aí, ó. Meus lindos. Seria um prazer imenso. Espero que esse planeta dê aquela girada novamente. E nós não só fisicamente, como padrinho de vocês, que eu tenho muito orgulho que eu fui né? Não só como amigos, mas como artistas, a gente possa se reencontrar também, né? É verdade. E como é que tá a Lina aí? A Lina, como é que é o nome da nova irmãzinha aí? É Flor. A Lina e a Flor. A Lina e a Flor estão com o Leandro ali para elas não ficar aqui incomodando, né? Senão elas iam ficar aqui querendo subir no colo, querendo lamber a tela. Sabe que a Lina é tua puxa-saco, né? Sim, sim. O Joselito tá mandando um abraço também. Abraço. E como é que você vê aí? Temos um minutinho só. Então vou te fazer. Um minutinho? Ó, a Flor aqui, ó, pra tu conhecer. A Flor. Essa você não conhece ainda, né? A Flor eu não conheci. Tá aqui. Então tá, meus queridos. Foi um prazer maravilhoso aqui, né? Quero conversar mais, me convida para mais, que eu adorei. E o recado que eu tenho para dar para todo mundo é aquele, né? Se cuidem, fiquem em casa. Logo tudo isso vai passar. Ó, aqui a Lina já derrubou o celular, ó. Mal entrou, já derrubou o celular aqui. Ó. Olha lá! Esse é o teu Insta. Beijo, menino. Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo.